Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E o pacote de medidas para baixar os preços dos carros populares anunciado pelo governo federal pode baratear o custo de mais de 30 modelos que são vendidos atualmente no país. Mais de 30 carros vendidos no Brasil têm preços de até R$ 120 mil e podem ficar mais baratos com as medidas anunciadas pelo governo federal nesta quinta-feira. Os valores constam nos sites das montadoras que atuam no país. Pelo menos 10 companhias vendem carros nessa faixa de preço. O corte nos impostos poderá reduzir o preço final em até 10,79%. Atualmente, o preço de partida do carro zero é de cerca de R$ 68 mil, mais de 50 salários mínimos. As medidas, segundo o setor automotivo, podem fazer com que os veículos voltem a custar menos de R$ 60 mil. Segundo Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o pacote completo será detalhado dentro de aproximadamente 2 semanas, após análise do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a publicação da medida provisória e do decreto. Especialistas alertam que esse prazo pode ser prejudicial para o mercado automotivo, já que há um grande risco das vendas serem suspensas durante esses cerca de 15 dias. Dados revelados pelo Banco Central mostram que os brasileiros desembolsaram só em abril mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais em viagens ao exterior. Esse é o maior valor em 4 anos. Alta nas despesas em viagens internacionais se deve à menor restrição ao fluxo de pessoas no mundo. Apesar da melhora, os gastos no exterior ainda são menores se comparados aos anos anteriores à pandemia. Nos primeiros 4 meses de 2023, mais de 22 bilhões de reais foram gastos fora do país, 20,9% maior que o mesmo período de 2022. Esse também é o maior valor para o primeiro quadrimestre desde 2019, quando as despesas somaram 15 bilhões e 700 milhões de reais. Ainda de acordo com os dados, os estrangeiros ingressaram com cerca de 10 bilhões e 800 milhões de reais em terras brasileiras entre os meses de janeiro e abril de 2023, um volume 32,4% maior do que o registrado no ano passado, que foi de 8 bilhões e 100 milhões de reais. Na comparação, o saldo de viagens brasileiros fecha o período com um resultado negativo, ou seja, os brasileiros gastaram em viagens internacionais 11 bilhões e 500 milhões a mais do que os estrangeiros gastaram em viagens ao Brasil, 11,9% maior que o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, em 2022, os brasileiros tiveram um aumento significativo, 132% maior do que o mesmo período de 2021, ano que ainda tinha limitações impostas para conter o avanço da Covid-19. Falando agora sobre saúde, mais da metade das pessoas acima de 40 anos deixaram de tomar as doses de reforço. A informação que preocupa autoridades faz parte do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a Covid. O percentual de pessoas com 40 anos ou mais imunizadas com as 2 doses de reforço está em apenas 38,9%, número bem abaixo da meta estimada, que é de no mínimo 90% do público-alvo. Para ter a vacinação completa, pessoas dessa faixa etária têm de tomar as 2 doses iniciais, seguidas de 2 doses de reforço. Só que esse segundo reforço ou 4ª dose, como muitos ainda classificam, está longe da meta em todos os estados brasileiros. Em alguns não chegou nem a 20% do público-alvo, como é o caso do Amazonas, que vacinou só 13% da população 40 a mais. E até o estado com maior percentual de vacinados dessa faixa etária está abaixo da meta, que é o Piauí, com 57% de imunizados com ciclo total. E aí existe uma preocupação em torno desses dados, porque segundo os cartórios de registro civil, 94% das mortes por Covid-19 no país foram de pessoas com 40 anos ou mais. Eu conversei com um especialista que comentou os números divulgados e a importância de se completar a vacinação.
Veja. Essa taxa é muito alarmante. Uma taxa de abaixo de 50% de uma cobertura vacinal adequada para a Covid é uma taxa muito preocupante pelo grande risco e repercussão em saúde pública que a gente pode encontrar. Quando nós temos pessoas vacinando com 1 ou 2 doses, questão de 6 meses é quase como não tendo sido vacinado. É fundamental completar 4 doses para que se complete um ciclo, ou seja, 2 doses e 2 reforços, para que a gente consiga preencher o esquema adequado de proteção das pessoas. Isso é necessário para ter anticorpos de defesa e também para ter uma resposta das células de defesa. O grande risco não é encher grandes hospitais, mas as pessoas idosas, muitas com comorbidades, podem voltar a se hospitalizarem e podem, inclusive, aumentar o número de mortos, né? É isso aí. E o Ministério da Saúde reforça que a vacina bivalente, que é aquela que protege contra novas variantes da Omicron, já está disponível para toda a população acima de 18 anos. E nos destaques internacionais, arquivos divulgados pelo FBI sobre diversas visitas da Rainha Elizabeth II aos Estados Unidos nos anos 1980 e 1990 revelaram ameaças e um potencial plano para assassinar a monarca, que morreu em setembro do ano passado aos 96 anos. Entre os documentos está uma nota que faz referência a uma viagem da monarca e seu marido, o príncipe Philip, ao estado da Califórnia em 1983. De acordo com uma informação obtida pela polícia de São Francisco com uma fonte próxima aos círculos nacionalistas irlandeses, um homem que afirmava que sua filha foi assassinada na Irlanda do Norte por uma bala de borracha anunciou planos para atacar a Rainha Elizabeth. O arquivo afirma que o homem alegou que planejava jogar algum objeto da ponte Golden Gate contra o iate real Britannia, ou tentaria matar a rainha durante sua visita ao Parque Nacional de Yosemite. Era o período de maior tensão do conflito da Irlanda do Norte. Elizabeth II, que morreu em setembro do ano passado aos 96 anos, foi alvo de algumas tentativas de assassinato. Em 1970, supostos simpatizantes do IRA tentaram descarrilhar o trem em que a monarca estava a oeste de Sydney, na Austrália. E em 1981, o exército republicano irlandês planejou um atentado com bomba em uma viagem ao norte da Escócia. No mesmo ano, um adolescente com distúrbios mentais deu um tiro contra o carro da rainha durante uma visita à Nova Zelândia. Também em 1981, outro adolescente disparou 6 tiros quando Elizabeth II participava em um desfile militar no centro de Londres. E olha só essa história. 10 anos após sofrer um acidente de bicicleta, um paraplégico voltou a andar graças à combinação inovadora de 2 tecnologias que permitiram restaurar a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. O plano dos cientistas, por enquanto, é aplicar a inovação em vítimas de AVC. Um paciente paraplégico pôde voltar a andar graças a uma combinação de tecnologias. 2 laboratórios, um francês e um suíço, estão por trás da inovação científica, que usa eletrodos implantados no cérebro e na medula espinhal. Conseguimos restaurar essa comunicação com uma ponte digital. Ela transforma pensamentos em ação, o que significa implantes na região do nosso cérebro que normalmente controla os músculos das pernas. Captamos esse pensamento com implantes e os transformamos em ativações elétricas da medula espinhal para ativar os músculos das pernas, como o paciente normalmente faria para andar. Pour aller activer les muscles des jambes, comme le patient le ferait normalement pour marcher. Gert Jan, um paciente holandês de 40 anos, se beneficiou da inovação tecnológica em um hospital suíço em Lausanne, na Suíça. Há cerca de 10 anos ele sofreu uma lesão medular, na altura das vértebras cervicais, devido a um acidente de bicicleta. They told me, no, we can't help you. Eles disseram que não podemos ajudá-lo. Conseguia mexer os braços e disseram para me contentar com isso. Mas eu nunca acreditei que não poderia andar novamente. Na época eu não tinha nenhuma base para acreditar nisso, mas segui esperançoso. At this point it was not based on anything actually, but I still kept hope. Até agora, outros pacientes paraplégicos já haviam conseguido andar graças a instrumentos tecnológicos, mas não podiam controlar seus movimentos naturalmente, o que Gert Jan consegue. Os algoritmos funcionam a partir de uma inteligência artificial do tipo machine learning, aprendizado de máquina em português, e decodificam em tempo real as intenções de movimento do paciente. Os dados entre o cérebro e a medula espinhal são transmitidos graças a um sistema portátil que pode ser transportado em uma mochila ou andador. Muito bacana, hein? A tecnologia em prol da saúde.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.